A graça e a paz, uma boa noite a todos. Eu queria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias no Salmo 19, nós vamos ler o verso 14. Salmo 19, verso 14. A tradução que está aí no telão diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Paizinho, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado pela tua palavra, Deus, que foi lida e que agora vai ser explanada. Que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo tome conta dessa reunião e possa nos ensinar, possa nos direcionar, possa nos guiar, possa fazer realmente a tua vontade aqui no nosso meio, que os nossos corações e as nossas mentes possam ser arrebatados pelo Senhor e que o Senhor possa ministrar poderosamente, que não venhamos mais ser os mesmos, mas que sejamos completamente transformados pela tua palavra, no nome de Jesus, amém. Amém, amados? Eu gostaria de falar a respeito da transformação que é necessária acontecer no nosso interior, para que a gente venha agradar a Deus de uma maneira realmente tremenda e transformadora, amém? Nós precisamos ser transformados no nosso interior, para conseguirmos agradar ao Senhor do jeito que Ele merece ser agradado, para nós conseguirmos obedecer a Deus do jeito que Ele merece ser obedecido, e para que a gente consiga, através da nossa entrega, realmente cumprir tudo aquilo que o Senhor tem determinado e designado para nós na sua palavra. O salmista Davi, no caso, ele escreve esse Salmo 19 e ele começa a falar sobre a grandeza de Deus demonstrada através da criação. Se nós formos ler esse Salmo 19 todinho, nós vemos a glória de Deus demonstrada através das coisas criadas. Depois ele passa a falar da importância da palavra do Senhor e da importância que essa palavra tinha para a sua vida. Como ele se deleitava na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, como aquilo produzia um efeito dentro dele. E por causa do efeito que produzia no seu interior, esse salmista, o rei Davi, ele pôde ser totalmente transformado e pôde ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Nós vemos aqui ele dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e Redentor meu. Só que se nós olharmos para as pessoas de um modo geral, nós vemos que muitas delas contemplam a criação de Deus, não é? Tem muitas pessoas que elas gostam de passear, elas vão na praia, elas vão nas florestas, elas olham as coisas criadas e elas ficam admiradas com a beleza de tudo aquilo. Mas muitas delas reconhecem que aquilo tudo veio de Deus, outras simplesmente não reconhecem isso. Quando nós olhamos para a palavra e para esse salmo, nós vemos também que tem pessoas que até mesmo leem a Bíblia. Tem pessoas que até mesmo apreciam a leitura bíblica, mas algumas se deixam ser transformadas por ela e outras nem por isso. É uma leitura que é corriqueira, que acaba sendo uma leitura como qualquer outra, mas que eles, através da sua postura, não permitem que essa palavra venha trazer a transformação desejada. Então, se nós formos olhar para essas duas conjecturas e nós não entendermos que se nós não nos colocarmos na dependência de Deus, na presença de Deus e deixarmos Ele trabalhar em nós, nada adianta nós apenas contemplarmos a criação ou nós apenas conhecermos a palavra. Nós temos que permitir que o Senhor trabalhe em nós e deixe com que a glória e a grandeza da criação nos impactem e a gente entenda que foi o nosso Pai que criou tudo, mas também que aquela palavra que nós estamos lendo, ela é a espada, não é, que penetra no nosso interior e faz com que a gente consiga discernir as coisas de uma maneira especial e possa mudar a nossa vida para agradar aquele que, além do Criador, é o autor dessa palavra. Por isso que é preciso essa necessidade de transformação interior. Nós precisamos ter a consciência dessa dependência que Davi tinha. Ele tinha a consciência de que ele era dependente de Deus. Nós também precisamos ter isso. Nós temos também que ter essa consciência da incapacidade que Davi
tinha. Ele sabia que ele era rei de Israel, mas se o Senhor não fizesse através dele, ele não poderia fazer nada. Quantas e quantas vezes ele, nos Salmos, ele nos mostra que ele dependia do Senhor. Apesar de ser um guerreiro experimentado, apesar de ser um guerreiro corajoso, apesar de ser um homem que estava à frente de uma nação, tinha sido escolhido e ungido por Deus para aquele papel, ele dependia do Senhor. Ele tinha essa consciência da sua incapacidade. A consciência também que ele tinha e que nós precisamos ter é da necessidade de agradar ao Senhor. Olha aqui esse salmo, que lindo, esse versículo. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Ele tinha essa consciência de que era preciso agradar ao Senhor através da sua vida. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, Romanos 12:1, que nós precisamos entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o nosso culto racional. Amém? É essa consciência de que nós precisamos agradar ao Senhor em todo momento, que Davi tinha, nós precisamos ter também. Essa consciência que Paulo tinha e ensina a igreja de Roma, nós também precisamos ter. Entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus. Davi aqui ele fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Se nós formos olhar essa palavra agradável, ela remete ao sacrifício que era feito lá no templo do Senhor. O sacrifício levítico da lei, quando as pessoas, elas por causa dos seus pecados, elas levavam o animal, e antes desse animal ser aceito para ser sacrificado e para ser feita a oferta para perdão dos pecados, ele era examinado. O sacerdote olhava para aquele animal, inspecionava aquele animal para ver se ele era puro, sem defeito, sem mácula, sem nenhuma mancha. E se o animal estivesse com algum tipo de defeito, ele era rejeitado e o sacrifício não era feito. Se o sacrifício era rejeitado, se o animal era rejeitado e o sacrifício não era feito, o pecado também não era perdoado. Então, a pessoa que levou aquele animal para ser sacrificado não recebia o perdão do seu pecado e saía de lá do mesmo jeito que havia chegado. Se a oferta ela não é aceita, também não é aceito aquele que oferta. Se o sacrifício não é aceito, também não é aceito aquele que oferta, aquele que busca do Senhor o favor que ele está esperando. Se o sacrifício não é aceito, em vão o adorador ele está lá para de alguma forma adorar. Por isso que esse salmo aqui, ele é muito importante e muito interessante, porque ele diz que isso tudo que nós fazemos na nossa vida precisa ser aceito por Deus. Só que para ser aceito por Deus precisa ser sem mancha, sem mácula, precisa ser realmente uma coisa pura. Por isso que os nossos lábios têm que ser puros, por isso que a nossa mente tem que ser pura, por isso que o nosso corpo tem que ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque ele vai ser inspecionado pelo Senhor. E se nós estivermos com a intenção correta, com a atitude correta, nós seremos aceitos. O sacrifício é aceito, o adorador é aceito, e o Senhor pode fazer a obra dele em nossas vidas. Amém? Nós vemos aqui o salmista declarando que apesar da criação revelar todo o cuidado e a glória de Deus, e da palavra do Senhor ser vida para toda a humanidade, se nós não nos adequarmos aos seus princípios e se o Senhor não nos transformarmos, as outras coisas que precedem isso tudo, elas perdem valor. Colossenses 3, do 1 ao 3, nós vamos ver aí, coloca aí por favor na tela, Colossenses. Vamos abrir aqui rapidinho. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Por isso que o salmista diz assim: olha, que as minhas palavras e a meditação do meu coração, que os pensamentos que eu guardo dentro de mim possam ser agradáveis ao Senhor. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Colossos a mesma coisa, dizendo: olha, pensem nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra, porque as coisas que são daqui da terra, elas são corruptíveis, elas são corrompidas, elas nos levam para maus caminhos, elas fazem com que o nosso coração se incline para lugares que o Senhor não deseja que eles se inclinem. A Bíblia nos fala que aonde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. O nosso coração vai sempre seguir aquilo que é do nosso interesse. Por isso que o nosso interesse tem que estar nas coisas do alto. Amém? Filipenses 4:8, também nós vamos ler: tudo que é agradável, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Todos nós que somos cristãos, nós temos esse desejo lá no fundo de agradar ao Senhor. Todos nós temos esse desejo de fazer as coisas certas. Muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente se equivoca, muitas vezes a gente se engana, não é mesmo? O salmista também se enganava. Se nós formos ver os versículos anteriores, ele pede perdão pelos pecados que ele não tinha consciência que havia cometido. Ele pede perdão por pecados que ele não imaginava que ele poderia ter cometido. Porque muitas vezes nós realmente nos enganamos, não é? Nós erramos, nós muitas vezes trocamos os pés pelas mãos, e o nosso dia a dia às vezes ele é tão corrido que nós não nos damos conta de alguns erros que nós fazemos. E o salmista, ele pede perdão para Deus pelos pecados que ele poderia ter cometido. Nós vemos essa atitude em Noé, ou melhor, em Jó, quando Jó vai oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos por pecados que talvez eles tivessem praticado quando eles estavam fazendo a sua vida, não é? Vivendo da maneira que eles estavam vivendo. Então, muitas vezes, nós não nos damos conta, mas tem certas coisas que a gente acaba falando, pensando ou fazendo que ofendem ao Senhor. E é preciso nós pensarmos nessas coisas que são do alto, e em tudo aquilo que nós vemos Paulo falando aos Filipenses, naquelas coisas que são verdadeiras, que são honestas, que são justas, que são puras, que são amáveis, que são de boa fama, que têm virtude, que têm louvor, para que a gente se dê conta de que às vezes nós falhamos, às vezes nós erramos, e é preciso essa postura de humildade, para a gente dizer: Senhor, talvez eu tenha pecado contra pessoas e contra o Senhor, me perdoa. Mas nós vemos também Davi aqui, nos versículos anteriores, falando que ele tinha pecados que ele sabia que ele cometia e que muitas vezes ele queria cometer. Pecados que ele certamente era culpado de os ter feito, de os ter cometido. E quem aqui é diferente de Davi? Não é? Quem aqui é diferente de qualquer outra pessoa que vive ou que viveu nesse planeta? Todos nós, às vezes, nós fazemos coisas porque nós queremos fazer. E às vezes nós cometemos pecado porque nós queremos pecar. E aí Davi, o salmista, o grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, ele diz que nós também precisamos pedir perdão por esses pecados, que o Senhor está sempre pronto para nos perdoar. Vamos lá ler de novo o 19, ele diz assim, quer ver? A partir do 12, quem possa discernir as próprias falhas, quem há que possa discernir as próprias falhas, absolve-me das que me são ocultas. Pecados que ele havia cometido e talvez não tinha se dado conta, ainda eram ocultos para ele. Mas também ele diz, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Então aqui é a necessidade de a gente ter essa consciência de pecado, de que às vezes a gente peca porque a gente quer pecar, a gente erra porque a gente quer errar, a gente ofende porque a gente quer ofender, a gente acaba transgredindo leis de homens e leis de Deus porque a nossa natureza naquele momento quis fazer isso. E é preciso nós nos arrependermos para ficarmos livres da grande transgressão. Qual é a grande transgressão? É nós desobedecermos a Deus. É nós desobedecermos a Deus, para nós ficarmos irrepreensíveis e ficarmos livres da grande transgressão. Tem outra tradução que diz, para que eu possa ficar livre de desobedecer ao Senhor. Então, para nós finalizarmos e podermos orar, nós temos que entender algumas coisas relacionadas a esse salmo, que aqui no verso 14, elas
estão bem patentes e é muito fácil de nós conseguirmos aqui detectá-las. O salmista termina dizendo assim: Senhor, rocha minha e redentor meu. Ele só conseguia pedir perdão por pecados que talvez ele tivesse cometido, por pecados que realmente ele cometeu, e ele também só conseguia clamar para ter a possibilidade de ser um servo mais obediente e não cair na grande transgressão que é desobedecer ao Senhor. E ele também só conseguiu clamar para que as palavras e os pensamentos dele fossem mais agradáveis ao Senhor, porque ele sabia que ele não dependia dele mesmo e que ele já não era mais dele mesmo. Ele diz: Senhor. Toda pessoa que entende que já entregou a sua vida e que agora está debaixo da autoridade e senhorio de Cristo, ela é humilde o suficiente para pedir, perdão pelos seus pecados e também para ela clamar por ajuda e por força para vencer as suas dificuldades. E também nós temos que ver que nós, quando entendemos que Deus é o Senhor, nós nos importamos em obedecê-lo. E aqui Davi ele nos mostra a importância que ele dava para o fato de se preocupar em obedecer ao seu Senhor. Ele queria fazer as coisas certas. Se Deus falava para ele ir, ele ia. Se Deus falava para ele ficar, ele ficava. Se Deus falava para ele falar, ele falava. Se Deus falava para ele ficar quieto, ele falava, porque ele se importava em obedecer ao seu Senhor. Amém? Outra coisa que fica bem patente aqui, ele chama Deus de rocha minha. Isso nos mostra um local em que a pessoa está segura, em que a pessoa está firme. Jesus mesmo, ele ensina os seus discípulos a construir a sua casa sobre a rocha, porque os ventos vêm, as tempestades vêm e a casa ela fica segura. Todo aquele que crê em Jesus e tem fé nele, naquilo que ele fez na cruz, constrói a sua casa sobre a rocha. Podem vir ventos de doutrinas, podem vir dificuldades, podem vir situações complicadas, nós estaremos sempre seguros, porque ele é a nossa rocha, amém? Só que se a gente não tem fé nele, se a gente não aceita o senhorio dele, se a gente não compreende que ele é o nosso local seguro, a nossa torre forte, a nossa cidadela, o nosso escudo, aquele que nos protege, aquele que nos salva, aquele que nos ajuda, nós estaremos construindo a nossa casa sobre a areia. Vai vir o vento, essa casa vai cair. Vai vir a tempestade, essa casa vai ruir. Vão vir as dificuldades, as perseguições, e a gente não vai permanecer de pé. Amém? E para nós fecharmos, a terceira coisa que nós encontramos aqui, ele fala que Deus é o redentor dele. Amém? Davi não viveu na época que Jesus estava na terra. Davi, ele não viveu depois da época que Jesus esteve na terra. Davi viveu antes da vinda do Salvador e do Messias, mas ele pôde ser o precursor desse Senhor, desse Salvador, e através das revelações, por causa da intimidade que ele tinha com Deus, ele compreendia que muitas coisas ainda aconteceriam no futuro e que beneficiariam toda a posteridade dele. Jesus veio dessa linhagem de Davi, e a Bíblia fala, e ele mesmo tem essa percepção de que ele seria um rei eterno na casa de Israel. Amém? Por isso hoje nós clamamos pelo Salvador, que ele já clamava mesmo antes desse Salvador ter vindo, porque ele sabia que o Deus dele era o próprio Redentor dele. E ele compreendia que ele estava salvo por causa desse Deus, e que ele seria salvo por causa da misericórdia desse Deus. E ele fala: Senhor, rocha minha, Redentor meu. Se nós não entendermos e compreendermos isso, nós nunca iremos confiar a 100% no Senhor. Nós sempre buscaremos fazer algo para conseguir a nossa salvação. Nós sempre tentaremos barganhar para conseguir um lugarzinho no céu. Nós sempre tentaremos ajudar o Senhor naquilo que já foi consumado na cruz. Davi, ele descansava no Senhor, porque ele sabia que ele poderia morrer a qualquer momento. Um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue, um homem que estava exposto ao perigo constantemente, mas que ele estava salvo e que ele seria realmente recebido na glória pelo Senhor. E ele fala: Redentor meu. Postura, firmeza, convicção de salvação. Amém? Por isso que as pessoas que conseguem olhar para Jesus e chamar Jesus de Senhor, as pessoas que estão firmadas na rocha que é Jesus, as pessoas que têm
Jesus como seu Redentor, que foi por causa dele que receberam a sua salvação, e por causa daquilo que ele fez na cruz, que receberam o direito de morar no céu, por toda a eternidade junto com o Pai, podem dizer aquilo que Davi disse: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, porque se importam com aquilo que o Senhor pensa, porque se importam com aquilo que o Senhor se importa, porque querem agradar o seu mestre, porque querem viver uma vida digna, pura, uma vida limpa, para trazer alegria para aquele que se importou conosco, que nos amou tanto, que chegou ao ponto de dar o seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Amém? Eu gostaria que nós pudéssemos pensar, quem é esse Deus para nós? Quem é esse Deus? Ele é o nosso Senhor? Ele é a nossa rocha? Ele é o nosso Redentor? Quem é, lá no fundo, esse Deus que por causa de Jesus nós podemos chamar de Pai? Porque se Ele for o Senhor, nós nos importaremos com aquilo que Ele pensa, com aquilo que Ele pede, com aquilo que Ele exige, com aquilo que Ele manda, não é mesmo? Se Ele for o Redentor, a gente pode descansar. Jesus já conseguiu lá na cruz o que todos nós precisamos para nós termos os nossos pecados passados, presentes e futuros perdoados e poder viver no céu por toda a eternidade. E se Ele for essa rocha, nós estaremos firmes. Pode vir a crise, pode vir a falta de dinheiro, pode vir a perseguição, pode vir a doença, pode vir o que for, nós estaremos firmes. Amém? Com a casa construída na rocha, tendo fé naquele que nos amou, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou em nosso lugar. Amém? Eu gostaria que você pudesse ficar de pé, para que a gente possa orar. Eu gostaria que nós pudéssemos ter essa postura de cristãos diante da excelência da criação, nós olharmos para tudo que foi criado e nós realmente podemos dizer: foi Deus, o meu Pai, que fez, porque Ele é todo poderoso e Ele é criativo. Que nós possamos ter essa postura de cristãos também diante da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, Salmo 119, 105, luz para o nosso caminho, amém? Que é aquilo que nos ajuda a fazer uma análise interior e nos coloca realmente numa posição de obediência ao Senhor. E que a gente possa ter postura de cristão diante, não é, daquilo que Ele deseja fazer em nosso interior. E dizer: Senhor, eis-nos aqui. O Senhor, muitas vezes, trabalha em nós de uma forma dolorosa, justamente porque somos filhos e o Senhor nos ama. E o Senhor tem direito de fazer conosco aquilo que o Senhor quiser, porque além de o Senhor ser o nosso Criador, o Senhor é o nosso Pai. E por causa desse amor tão grande, o Senhor deseja fazer essa transformação diária em nós, para que possamos ser parecidos com o seu Filho Jesus. Afinal, nós somos cordeiros do reino e nós estamos sendo trabalhados no nosso caráter, para nós sermos embaixadores desse reino, mais e mais, tendo mais ousadia, sendo mais bem-sucedidos e também sendo mais eficazes. Paizinho, muito obrigado, em nome de Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco através desse salmo. Um salmo que o escritor C.S. Lewis considera o salmo mais maravilhoso já escrito. Um salmo que nos ensina a respeito da glória e da excelência da criação, da importância da tua palavra e também de uma postura correta, aberta à transformação que o Senhor deseja fazer em todos nós. Senhor, perdoa-nos dos pecados que nós nem sequer sabemos que cometemos, daqueles que nós não temos nem ideia de que foram feitos por cada um de nós. Perdoa-nos também, Senhor, daqueles que nós fizemos porque quisemos fazer, daqueles que nós sabíamos que estávamos transgredindo e mesmo assim fomos em frente, Deus, desafiando o teu poder, Deus, sem qualquer tipo de temor, Pai, desafiando a tua autoridade. Que o Senhor nos perdoe, Senhor, e nos livre, Deus, da soberba, como nós lemos aqui no Salmo, nos livre do orgulho, nos livre, Deus, da apostasia, Deus, nos livre, Senhor, Pai, de termos a nossa fé esfriada, nos livre, Senhor, Pai, de caminharmos
por nós mesmos de uma forma, Deus, sozinha, Deus, e estarmos sendo desamparados pelo Senhor. Que o Senhor nos livre disso e que o Senhor também nos livre, Deus, de transgredirmos desobedecendo o Senhor. Que o Senhor nos livre desse pecado, o pecado da desobediência. Nós queremos ser cada vez mais obedientes, Pai, para a honra e para a glória do Senhor. E muito obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui na Tua casa e pedirmos, Pai, condições para pensar nas coisas que são do alto, naquelas que são de boa fama, naquelas que têm honra, naquelas que têm louvor, naquelas que são puras, Pai, naquelas que agradam o Teu coração, Pai. Afinal, nós estamos sentados com o Senhor nos lugares celestiais. Nós não temos mais que pensar nas coisas que são da terra, Pai. Nós queremos pôr o nosso coração no Senhor, Pai, porque a nossa riqueza está no Senhor. E nós pedimos, Senhor, que as palavras da nossa boca sejam palavras agradáveis, que não venham ser palavras, Pai, de destruição, Pai, palavras torpes, Pai, que não venham ser palavras feias, que sejam palavras, Pai, que agradem os Teus ouvidos, Pai, e edifiquem as pessoas que estão ao nosso redor, e que aquilo que nós meditamos, Pai, por causa daquilo que nós vemos e daquilo que nós ouvimos, possa realmente agradar o Teu coração, Pai. Pai, não permita vermos coisas que vão produzir uma meditação errada dentro de nós. Não permita-nos vermos coisas e ouvirmos coisas, Pai, que vão fazer a nossa mente trabalhar, Deus, e conspirar, Deus, para que ações pecaminosas sejam concebidas. Nós oramos, Senhor, pedindo palavras agradáveis, coisas agradáveis para meditarmos. Tudo aquilo, Deus, que possa ser entregue, Deus, como sacrifício diante do Senhor na Tua presença e que venha, Deus, alegrar o Teu coração. E pedimos, Senhor, rocha nossa e Redentor nosso, nos ajude no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode estar sentado.